Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas e hoje vou estar falando para vocês aqui sobre exercício, nutrição e imunidade, né? Muito tem se falado sobre nutrição, sobre exercício, que o exercício é muito bom para a imunidade, então eu quero discutir um pouquinho essas questões aqui com você, ver se é sempre assim. Será que todo exercício é bom para a imunidade? Será que é sempre? Então vamos tentar entender um pouco. Então vamos lá, para explicar um pouco melhor essas questões, eu me baseei basicamente em três artigos, tá? Apesar de a gente sempre coloca alguma coisinha que a gente vê em outro lugar, mas basicamente foi três artigos, tá? Esse primeiro, ele saiu agora, tá? Não tem nenhuma semana, saiu esse mês, né? Tem um artigo de 2019 também muito bom, que ele já envolve a questão da nutrição, um pouco mais complexo aqui, trata vários assuntos, e um outro artigo também de 2020, tá? Do mês passado, tratando essa questão. Então foram três artigos aí, basicamente, que eu me baseei, né? Então, de uma maneira geral, a gente tem essa coisa assim na nossa cabeça, que o exercício ele é bom para a imunidade, que ele é bom para a saúde, né? Então eu coloquei aqui os velhinhos se exercitando ao ar livre, então só isso já deixa a gente mais saudável, né? Só de olhar essa figura. Né? Mas nem sempre é assim, tá, pessoal? O que eu quero falar um pouco nesse vídeo é, será que sempre esse exercício ele vai ser bom para a saúde? Tentar explicar um pouquinho esses aspectos. Bom, então vamos lá. Para não ficar falando só mal do exercício, pessoal, e vocês acharem, pô, você está falando mal do exercício aí, ninguém mais vai fazer exercício e tal, o meu objetivo não é esse, tá? Então eu coloquei esse primeiro slide aqui para explicar para vocês que na dose adequada, o exercício vai ser muito bom para a saúde, tá? Ele principalmente assim, alguns benefícios assim iniciais, tá? Tem mais até do que eu vou colocar aqui. Mas ele regula o metabolismo, né, o balanço energético, melhora o perfil lipídico, diminui o estado de inflamação. Isso gera uma melhora na resposta à insulina, né? Isso um efeito em cascata, né? Estão todos aqui um interligado ao outro, né? Regula a glicemia, ele melhora o metabolismo hepático, melhora a pressão arterial, melhora a função cardiovascular, né? Todas essas melhoras todas vai uma contribuindo na outra, né? Melhora da funcionalidade, sistema locomotor, está relacionado à melhora da força, da forma física, tudo isso gera uma melhora na autoestima e, consequentemente, a imunidade ela não está fora desse contexto, também melhora. Então, quer dizer, ainda tem mais, tá, pessoal? Isso aqui é um resuminho bem básico da influência, do potencial do exercício em melhorar a sua saúde. Porém, isso não acontece sempre. É isso que a gente vai conversar um pouquinho a partir de agora. Com relação à imunidade, a gente pode dizer sim que o exercício tem um efeito de aprimorar o sistema imune, né? Principalmente feito de uma maneira adequada e com uma regularidade ajustada, tá? Esses são os principais fatores, tá? Porque se esse exercício ele for feito em um volume muito alto e uma regularidade desajustada, tá, pessoal? O que quer dizer isso? Uma regularidade que não dá tempo do seu corpo recuperar. Você faz um volume tão alto e faz uma regularidade tão alta também que antes do seu corpo recuperar, você já está treinando de novo. Então, em vez de melhorar, você acaba piorando, né? Não só a imunidade, mas outros aspectos também, mas a imunidade vai embora junto, que é o tema central aqui da nossa análise. Então, isso aqui já está bem debatido, acho que todo mundo já sabe, né? Eu já expliquei brevemente, mas não é o tema da apresentação, mas acho que todo mundo já sabe, né? Desse efeito positivo do exercício, principalmente na imunidade, tem sido bastante falado, mas a gente vai conversar um pouquinho agora sobre esse efeito imunossupressor, quando o exercício pode não ser positivo para a sua imunidade, tá, pessoal? Bom, então, de uma maneira geral, né, como eu já expliquei até aqui, a gente sabe que o sedentário, por todos aqueles aspectos que eu levantei no primeiro slide, ele acaba tendo um efeito negativo na saúde e ele aumenta o número de infecções. Geralmente, o sedentário ele tem um número maior de infecções. Em algum momento, quando esse sedentário consegue praticar exercício, tem uma zona, que é uma faixa, onde ele pratica o exercício, né, que se torna uma pessoa ativa, que esse número de infecções diminui, né, associado àquela série de benefícios
que eu citei lá naquele slide anterior, e ele diminui essas infecções com um sistema imunológico mais atuante, mais ativo, mais preparado. Né? Isso se dá geralmente de efeito crônico, tá? Não é imediato. Eu tenho visto algumas pessoas falarem como se assim, o exercício, ela fez exercício, acabou de fazer exercício, ela está com a imunidade melhorada. E não é assim, tá, pessoal? Isso pode ser até o contrário disso. Esse efeito ele não se dá imediatamente, ele se dá no efeito crônico. O que a gente chama de efeito crônico? É você sistematicamente fazer o exercício. É aquilo que a gente fala de regularidade, tá? Com o tempo, essas melhoras elas são a médio e a longo prazo. Então não adianta você sair fazendo exercício igual um louco, achando que quanto mais você fizer, imediatamente sua imunidade vai estar melhor. Esse é os maiores enganos, tá? Muito pelo contrário. Se você acaba fazendo uma quantidade exagerada, você também aumenta o risco de sofrer de maior número de infecções, porque a sua imunidade vai baixar. Você vai ter um estresse energético, você não vai ter um aporte de nutrientes, de energia, não vai dar tempo do seu corpo se recuperar a esse estresse elevado e principalmente com uma frequência elevada. Né? Você aumenta o número de radicais livres também, a gente sabe que o exercício ele tem como efeito melhorar a ação antioxidante que combate os radicais livres. O exercício faz isso naturalmente, só que numa quantidade adequada, tá? Quando, mais uma vez, como eu já disse, quando esse exercício ele é exagerado e numa frequência exagerada, o corpo não se recupera e esses radicais livres podem gerar dano, né? Principalmente dano muscular. O próprio exercício também gera dano muscular, que também leva algum tempo para se recuperar. Se você não deixa se recuperar e acumula dano, isso pode gerar lesões mais graves. Você aumenta as inflamações, tudo isso também num efeito em cascata, tá, pessoal? De um excesso de exercício, de uma baixa recuperação, e isso é agravado quando não há uma nutrição adequada. Né? Então, por isso que eu botei até 2 maisinhos aqui, ó. Por quê? Porque geralmente só ocorre no exercício adequado também, só que um maisinho só, entendeu? Um maisinho só com a recuperação adequada, isso vai estimular os efeitos positivos do exercício e você tende a se recuperar no longo prazo, você vai melhorando o condicionamento físico, melhorando todos aqueles aspectos que eu já apontei. Então você vai melhorar inclusive sua imunidade, né? Mas quando esse exercício é exagerado, né, quando há uma sobrecarga maior do que esse indivíduo está preparado, esses efeitos ocorrem, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que pesar nessa balança é muito ou pouco para quem, né? E aí fica difícil eu apontar um número X, né? Que é o que as pessoas fazem, é o que muitos vídeos fazem, né? A gente vê assim, as pessoas gostam de falar assim, não, meia hora é o ideal, tá? Mas na verdade esse número não existe. Por quê? Meia hora eu posso pegar uma pessoa, fazer meia hora de exercício, o exercício X, e ela virar para mim e falar assim, pô, Diego, foi muito fácil. Não cansei, nem suei, foi moleza, né? Não adiantou nada para mim. E eu posso pegar outra pessoa e passar essa meia hora de exercício e ela falar assim, poxa, Diego, não vou aguentar fazer, tá muito pesado, tá muito difícil, amanhã eu vou ficar todo dolorido. Então, quer dizer, a mesma meia hora de exercício, às vezes o mesmo exercício, a mesma carga, fica muito intenso para uma pessoa. O mesmo exercício pode colocar uma pessoa aqui, com esses efeitos negativos, e outra pessoa aqui, nos efeitos positivos. E até mesmo aqui, ó, antes de gerar efeitos positivos, porque foi muito leve para aquela pessoa. Então, quer dizer, isso é muito individual e só um profissional capacitado vai conseguir fazer esse ajuste, tá? De adequar essa carga de exercício para que ela não seja nem excesso, nem pouca, tá? Para você conseguir, né, usufruir desses benefícios do exercício, principalmente nesse período de quarentena. Por que principalmente nesse período? Que você fica em casa, você não anda, você não, às vezes não está fazendo exercício. Então, quer dizer, a gente vive um momento crucial onde essa linha aqui tem que ser muito bem interpretada, tá, pessoal? Bom, eu ainda tenho outros assuntos para falar, tá? Eu vou fazer um segundo vídeo onde eu vou entrar a fundo nessas explicações, falar um pouco dos atletas, tá? Onde isso ocorre onde esse excesso de exercício ocorre com maior frequência, mas eu vou parar por aqui. O pessoal às vezes reclama que o vídeo fica longo, não consegue assistir, tá? Então eu vou pedir para vocês acompanharem aí nas minhas redes sociais, tá? Curtir, comentar e compartilhar o vídeo.
E por enquanto é só e fica ligado aí que vem o vídeo número 2. Beleza, galera? Um abraço.